escravização do PCC e do Comando Vermelho e de qualquer outra organização de patifes aí que estão tomando conta desse país. Porque é isso que esses caras são escravos do crime organizado. O cara que é viciado em crack, passa o dia atrás de dinheirinho pra comprar pedra, ele é um escravo do crime organizado. O irmão padre do Toffoli não tinha dinheiro pra investir no Taiaiá. Estão falando do Ratinho. O Ratinho tem dinheiro lícito pra investir em qualquer resort do mundo. Quem não tem é o irmão do Toffoli, que é padre. E o outro que não é padre não tem também. O STF tá tendo um papel ridículo, totalmente fora do seu papel. O que é um Supremo Tribunal Federal? É uma corte constitucional. Uma corte constitucional que analisa se os projetos de lei ou se as decisões de tribunais inferiores a ele estão obedecendo à Constituição. Só. É isso que você vê hoje? Não. Olá, tá começando mais um Capivara Talk e eu quero começar o episódio de hoje fazendo uma pergunta. Eu acho que todos, ou pelo menos quase todos que nos assistem, sabem o nome do prefeito da sua cidade. Mas e do vice-prefeito? Você sabe o nome do vice-prefeito da sua cidade? E mais, você sabe o que faz na prática um vice-prefeito? Para responder essa e outras perguntas, a gente recebe hoje Paulo Martins, vice-prefeito de Curitiba, a capital paranaense, que é tida por muitos, e por mim também, como a melhor capital para se viver do Brasil. Tô certo ou tô errado, Paulo? Bem-vindo. É um prazer estar aqui. Tá muito certo. Curitiba é certamente a melhor capital do Brasil para se viver. Não só a capital, eu acho que é a melhor cidade do Brasil, né? Nós temos uma qualidade de vida notável e você percebe muito isso quando passa algum tempo em outra cidade. Às vezes para o curitibano isso já é tão normal que é a régua que ele tem. Mas quando vai viver em outro lugar, aí você fala, nossa, Curitiba... Você quer voltar correndo, né? É bom demais, é isso. Isso é uma verdade. Paulo, se uma pessoa te parar na rua e perguntar, cara, o que faz um vice-prefeito? Qual que é a tua resposta para ele? O vice-prefeito trabalha bastante sem ter o poder que o prefeito tem para resolver as coisas, então ele sofre muito. Tá? Não é só um jogador no banco de reserva esperando o titular se contundir para entrar em campo e brilhar. Não. Você assim, institucionalmente, você tem dois papéis ali como vice-prefeito, né? O primeiro, que é o de estabilidade. O vice-prefeito significa que o trabalho do prefeito vai continuar quando o prefeito está ausente. Qual que é o trabalho do prefeito? Bom, é implementar na cidade aquele plano, as propostas, todos os compromissos que foram assumidos numa campanha que venceu uma eleição. Então, o vice-prefeito é uma garantia de continuidade e estabilidade da proposta que venceu, que foi escolhida pela população, né? E segundo, que o prefeito ele não consegue estar em todo lugar, em todo o tempo, né? Ele é demandado numa sociedade tão diversa, complexa, numa cidade grande como é Curitiba. Então o vice-prefeito complementa o prefeito na sua representação política, né? Tem 3 eventos no mesmo horário, o prefeito não consegue estar em todos. Vai o prefeito em um, vai o vice em outro, vai o secretário num terceiro, porque a política tem essa questão da representatividade, né? E o vice-prefeito, no meu caso, eu também acumulo uma secretaria, eu sou secretário municipal, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Então tem mais uma função propriamente executiva que eu executo. Então trabalho não falta, demanda não falta, é isso. Está correto o meu raciocínio que você é o terceiro cara que mais manda na cidade? Não. Se a gente estiver jogando super trunfo aqui, eu jogasse o Eduardo Pimentel, você me mataria de Ratinho Júnior. E aí voltaria com Paulo Martins, não é? Nesse sentido, sim. Mas eu tenho super trunfo. Rafael Greca, aqui, ó. Esse transcende. Tem também o seu peso, né? Brincadeiras à parte aí. Quem manda na parada toda é o Xandão, na verdade, né? É isso que tá acontecendo. Eu acho que o Toffoli tá um degrau acima, hein? Ele só se esconde mais. Ele tem umas coisinhas para explicar também. Bastante, cada vez mais. Então, falando dessa sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o que ela faz na prática? Bom, desenvolvimento econômico, a gente tem que desenvolver políticas que façam com que o ambiente econômico da cidade melhore. Como que melhora o ambiente econômico? Bom, com regras claras, com situações que tornem a cidade atrativa para os investimentos. Quem investe gera emprego, quem tem emprego tem renda, quem tem renda consome, você cria
um ciclo virtuoso para a cidade, né? Além, quando a gente fala aí da parte de inovação, né, não é inovação de contratações da prefeitura de tecnologia, é o ambiente de inovação. Por isso que a gente tem a responsabilidade sobre o Vale do Pinhão, a Agência Curitiba, que é quem conversa e agrega todo o ecossistema de startups, de quem propõe, desenvolve inovação tecnológica mesmo, soluções, e a gente cria esse ambiente onde é favorável a essas iniciativas, né? Como isso? Colocam eles juntos, apresenta ambiente onde eles se conectam e trocam experiências, investidores, e aí consegue viabilizar os seus negócios, e ele vai funcionando bem. Curitiba hoje é o 3º PIB de inovação do Brasil já. Oh, maravilha. Tem alguma área que você considera a tua missão, assim, particular, que você quer desenvolver? Não vou sair da pasta sem desenrolar isso? São 2, né? Uma que já é muito clara, e está totalmente ligado, que é inerente à minha pasta de desenvolvimento econômico, que é a questão de empregabilidade. Curitiba hoje vive praticamente o pleno emprego, então nós temos feito políticas aí para ajudar nas contratações e mostrar para as pessoas, sobretudo as pessoas em situação de vulnerabilidade, que há emprego, que há saída, há como trabalhar, tem chance, a cidade precisa e há condições de buscar. Na última semana, por exemplo, nós fizemos um mutirão do emprego lá na SIC, onde 700 pessoas foram empregadas numa tarde, outras 300 pessoas foram encaminhadas para a segunda etapa do emprego, que é uma etapa de entrevista, que aí as empresas para aquelas vagas queriam uma segunda etapa, e quase 100 receberam o Vale Qualificação, que é um projeto que nós colocamos em prática, onde é um voucher que a prefeitura dá para a pessoa escolher um curso de qualificação e é pago para ele se qualificar, né? Então, assim, mais de 1.000 pessoas impactadas em uma tarde, 1.000 vidas que sofreram ali uma mudança positiva em uma tarde. Isso é muito bom. Eu estou citando um evento nosso, a gente faz vários, já fizemos no Pinheirinho, no Cajuru, Santa Felicidade, Fazendinha, isso como mutirão de emprego. Há outros projetos que, isso tudo dá dentro de um guarda-chuva que a gente chama de Emprega Curitiba, né? Um modelo de busca ativa pelas pessoas para trabalhar. Nós fizemos parceria com as empresas, fizemos ações simultâneas em todos os terminais de ônibus da cidade, onde as equipes com tablet, já todos conectados, abordavam as pessoas nas filas dos ônibus. Quer trabalhar? Precisa de emprego? Conhece alguém que precisa de emprego? Vamos te encaminhar para a entrevista, manda procurar a gente, e tem sido um grande sucesso. Isso é legal, porque as empresas passaram a confiar mais na gente. Isso aí está tudo linkado com o Cine, né, o Sistema Nacional de Emprego, e que ninguém dava a mínima, tá? Tava aí apagado, sem função, nem o mercado acreditava no Cine, nem as pessoas acreditavam que lá tinha a oportunidade. Então nós remodelamos com essas ações, a criação do Cine Móvel, que são unidades móveis dos escritórios do Cine, que a gente desloca até onde há concentração de pessoas para ofertar emprego e oportunidade de qualificação. E os números explodiram. As empresas passaram a nos procurar para ofertar suas vagas, as pessoas passaram a procurar porque passaram a acreditar que há vagas, que há oportunidades ali. Então, essa é uma missão que eu considero que está sendo cumprida e que eu fico muito feliz e honrado de estar executando, que é levar emprego para as pessoas. E a outra é a questão do centro da cidade, a revitalização do centro. Eu sou presidente da comissão do centro e o prefeito me designou para estar à frente, né, dessas diversas iniciativas que necessitam ser executadas no centro da cidade, e elas estão acontecendo. E isso eu quero que seja o meu legado, o legado da nossa gestão, da gestão do Eduardo Pimentel, que é quem dá o respaldo nisso e deseja isso tudo, e vai dar certo. Eu acho que já tem bastante coisa acontecendo. Mas qual que é a ideia do centro? É deixar de ser um meio obrigatório de passagem ou alguma coisa em outro sentido? Não, é muito pelo contrário, fazer as pessoas voltarem ao centro.
E as pessoas... Não só transitar de carro. Não só, não. Pessoas viverem, gastronomia, hotelaria, moradia, o centro precisa ser ocupado. E há diversas razões que levam à decadência das regiões centrais. Mudanças de hábitos, envelhecimento dos prédios, que às vezes não atendem à demanda atual, né, das pessoas. Tem uma série de coisas. E também segurança. O Brasil tem um problema hoje generalizado de tráfico, pessoas em situação de rua que acabam sendo vítimas também de traficantes que encontram nas regiões centrais uma área propícia a praticar suas atividades ilícitas. Então a gente tem uma série de coisas para fazer, combatendo tudo isso, para demonstrar para as pessoas que elas podem voltar ao centro, seja para fazer compras, seja para se divertir, seja para morar. E seja para, enfim, empreender, né, que é absolutamente necessário. Por isso que há ações em todos os campos, né, no campo de segurança, há ações no campo social, que é o resgate dessas pessoas em situação de rua, e também um pacote de incentivos econômicos bastante robusto, que está em fase de regulamentação, que eu acredito muito que ele vai dar resultado, porque o mercado já tem demonstrado que tem interesse. Entendi. Então, na questão da empregabilidade, a gente pode considerar que em Curitiba não trabalha quem não quer? Sim. Sim. Bacana. Sim. Bacana. Pode até não querer, porque não tem o tipo de trabalho que eu não quero fazer, mas não quis trabalhar. Emprego tem. Emprego tem. Hoje tem cerca, só no sistema do Cine, hoje tem de 8 a 10 mil vagas abertas, posso afirmar com certeza. Oxe, é bastante coisa. Isso não é que todas as vagas da cidade estão conosco. Tem mais? Sim. Essas são as que estão conosco. Deixa eu voltar um pouco a fita. Você é formado em jornalismo, né? Não sou formado, eu sou jornalista de profissão. Jornalista de profissão. Até iniciei o curso e tal, mas eu não me adapto na faculdade. Eu não tenho nenhum problema com os livros, com a sala de aula, alguns. Mas ficou bastante conhecido nacionalmente no teu quadro de política, comentarista político no SBT, né? Até eu acompanhava muito. Parceiro de bancada do OGBook. Isso, bons tempos. Bons tempos. E o que te motivou? Teve um clique que te disse, cara, eu tenho que parar de ficar só denunciando, só mostrando e tenho que entrar em campo para atuar, ou não? Você foi convencido a entrar nesse jogo? As circunstâncias me levaram a isso, né? Veja, naquela época as redes sociais estavam começando, o Facebook era a grande rede da época, e os meus comentários, por mais que eu estivesse numa TV regional, eles passaram a viralizar, e eu era provavelmente o jornalista de televisão que mais repercutia na internet ali. Isso começa a incomodar um monte de gente, tudo mais. Era o governo Dilma na época, era um governo muito agressivo com quem ele era crítico. E o governo Dilma começou a fazer pressão em veículos de comunicação que tinham pessoas críticas a ele. Como pressão? Usava o seu poder de maior anunciante do mercado. Não dava recados, constrangia. Vocês estão fazendo isso aí, não vai ter Caixa, não vai ter Banco do Brasil. Era isso. A real era essa. Né? E aí você passa a ser um problema para a empresa, que é vítima de um processo, né? Sim. Também. Claro. E aí eu fui percebendo isso, chegou o ponto que eu acabei sendo afastado, né? E ali eu percebi que, cara, não tinha mais o que fazer, né? Aquela era uma realidade, eu estava praticamente queimado no mercado. O mercado ia ver, bom, onde tem esse cara aqui tem problema. Não tem dinheiro, pelo menos. Exatamente. E era uma situação que me preocupava muito, porque o governo Dilma, ele tinha no seu plano um controle de comunicação mesmo. Eles lançaram lá o Plano Nacional de Direitos Humanos, que eles sempre dão um nome bonitinho para uma sacanagem que eles querem fazer. E continha lá o controle social da mídia, que eles chamam, as concessões rádio e TV, criar um conselho para ver quem que é contratado, não sei, era uma coisa assim bizarra, documentada, assinado pela Dilma Rousseff, isso não é uma opinião minha. Né? E eu falava sobre isso e ninguém entendia, os donos dos veículos não entendiam, o empresário não entendia, ninguém queria entender,
E eu falei, vai dar ruim. Quando vem esses episódios e eu vejo que a minha carreira jornalística estava completamente comprometida, porque não havia viabilidade ainda de internet. Isso aí foi ser viável depois. Podcast, YouTube, isso aqui, na época não rolava. Eu falei, cara, eu preciso, primeiro, continuar trabalhando, e segundo, eu preciso combater esses caras. E aí decidi, bom, ao meio disso, de eu ter um microfone para isso, é buscar ser deputado. Eu tinha uma filiação antiga ao PSC, na época eu tinha filiado em 2007, 2006, sei lá, no partido. Na época você tinha que ser filiado há um ano antes. Essa decisão foi em maio. Foi em maio, porque o episódio que fui afastado foi em abril. Então foi em maio, e então eu estava apto, porque eu tinha filiação um ano antes, fui lá, conversei com os caras do partido e pedi para ser deputado federal. Porque era a pauta federal. Eu não sabia fazer campanha, não tinha a menor ideia disso, não tinha dinheiro, não sabia quanto custaria, não sabia como eu ia fazer. Foi no peito, tá? Foi totalmente no peito, porque eu tinha um propósito. E aí fui candidato. Deu certo. Foi sofrido, mas... E aí, acho que foi no primeiro mandato, né? A gente teve a reforma trabalhista e você foi o autor da emenda que acabava com a obrigatoriedade da contribuição sindical, certo? Esse ato aí, ele abalou os sindicatos do país inteiro, eles quase derreteram, assim, imediatamente. Como você vê, qual foi teu propósito na época e como você vê o resultado dele hoje, nos dias de hoje? Olha, o Brasil vivia uma guerra assimétrica, né? Você tinha sindicatos endinheirados trabalhando por uma força política, que era o Partido dos Trabalhadores. A prática era essa. E eu notava já de muito tempo que isso distorcia o debate público e causava danos horrorosos ao país. Você não conseguia fazer uma grande reforma, porque os sindicatos mobilizavam pessoas, enganavam o sistema político, que as pessoas olhavam e falavam, os deputados, nossa, o povo não quer tal reforma, o povo não quer tal coisa, e as coisas não aconteciam. As reformas modernizantes, reestruturantes que o Brasil precisava não aconteciam muito por conta disso. E aí, eu ainda jornalista, falei, o problema está... Onde está a força desses caras? Fui estudar e vi que eles eram sustentados por um imposto. Os sindicatos são entidades de direito privado e eram sustentados por um imposto, que é um instrumento de arrecadação pública e não prestava conta para ninguém. Isso foi estabelecido por Getúlio Vargas em 1937 para dar capilaridade social ao Estado Novo, né, o regime fascista do senhor Getúlio Vargas, que é o que ele era. E depois isso foi, depois do fim do varguismo, isso foi cooptado aí pela esquerda comuno-socialista aí, depois pelo Partido dos Trabalhadores, que virou seu instrumento de disputa de eleições, e servia a eles, né? Era a base social deles todos. Então, quando você dá 4 bilhões por ano para essas pessoas fazerem política, é isso que acontecia. O último ano do imposto sindical era 4 bilhões, praticamente 4 bilhões arrecadados distribuídos para o sindicato, você distorceu tudo. Por isso que se tinha lá manifestações pagas, o pessoal pagava um cachê, sorteava um carro, não sei o quê, um show de não sei o quê. Nossa, tem milhares de pessoas na rua contra tal medida. Não era contra aquilo, não era contra nada. Era uma distorção. Sim. Né? E acabar com o imposto sindical trouxe todo mundo para o chão. Primeiro, liberta o trabalhador. O trabalhador era obrigado a dar um dia de serviço por ano para um sindicato que não representava ele. O sindicato estava servindo ao PT, só isso. Né? Agora ele dá se quer. Então isso leva a uma busca do sindicato por representar de fato. O sindicato tem que melhorar, tem que servir para alguma coisa. Não pode ser uma reunião de inúteis que fica lá tomando cerveja ou uísque caro com um Rolex no braço, como o presidente da CUT usava, ao suor dos outros. Dos coitados que estão lá no chão de fábrica trabalhando, gente que está em pé o dia inteiro no comércio para vender. Não, ele tem que agora servir para algo, senão não recebe o dinheiro do trabalhador. Isso fez que a arrecadação deles caísse. Óbvio, eles não serviam para nada, eles só serviam ao PT, e as pessoas sabiam disso. Quando puderam se libertar, não vou pagar. E não mudou nada a vida do trabalhador, para pior, nem um pouco. Nem um pouco. Os sindicatos estão fazendo zero falta na vida dessas pessoas. Essa que é a realidade. Ou você está vendo alguém chorando na rua e o sindicato enfraqueceu. Não tem isso.
porque não existiam. Né? Isso levou o Brasil, a realidade do imposto sindical, ela distorce tantas coisas que ela levou o Brasil até 18 mil sindicatos. 18 mil sindicatos. Tem um estudo que mostra que isso representa 95% dos sindicatos do planeta. O Brasil tem mais sindicato que a União Soviética, que por definição é um país sindical. Foi um país sindical. A sociedade era organizada em sindicatos. Né? Por que isso? Olha, bastava você ter uma carta sindical, que um amigão do partido estava lá no Ministério do Trabalho e concedia para o sindicalista amigo, e ele passava a ter acesso a uma fatia do bolo. O poder deles é absurdo, né? Um poder absurdo. Então o sindicato não precisava nem ter gente para ele se legitimar. Se ele tivesse a carta, tinha a sobrevivência dele garantida. Então isso foi utilizado como instrumento político também e dando sustentação ao regime do Partido dos Trabalhadores. Né? Do governo Dilma para cá, daqueles governos do PT, só ali foram emitidos, acho que, se eu não me engano, quase 10 mil cartas sindicais. Nossa. Haja representação, hein? Poxa. Haja representação. Vai faltar gente para ser filiado daqui a pouco. Mas tem isso. Sindicato dos trabalhadores de sindicato, tinha tudo isso aí. Sindicato dos tosadores de pet do Uberaba. Eu fiquei muito feliz que um tempo depois, que a medida vigorou, aí eu recebi uma notícia que haviam alguns trabalhadores da CUT, funcionários da CUT, que processaram a CUT, moveram ação trabalhista contra a CUT. Aí eu lembro que eu postei a notícia e falei que eu estava feliz, porque ver um funcionário da CUT processar a CUT é como ver o capeta processar o inferno, sabe? Uma coisa... Paulo, vamos falar um pouquinho de polêmica? Vamos. Muito recentemente, a gente teve uma manifestação aqui no centro da cidade, onde alguns moradores de rua estavam reivindicando alguma coisa. E aí você rapidamente mandou 2 unidades do Cinemóvel, né, que você acabou de falar, para lá. Isso foi uma ação prática? Foi alguma resposta política? É uma ação prática com uma resposta política, porque eu vi os cartazes eletrônicos, né, da manifestação. Sim. Contra a internação involuntária, direito de permanecer na rua, mais ou menos assim nesse sentido. Isso é um absurdo. Tem liberdade, podem se manifestar, ok, foi como eu disse à época. Pode reivindicar o que você quiser, mas a realidade da cidade é isso aqui, ó. Tem emprego, dá para sair da rua. Tem tratamento para quem quer sair da dependência química. É isso. Então, eu sou um cara que mais luta. Não sou o que mais, vou falar assim, mas que luta muito sempre por liberdade de expressão, manifestação, de quem quer que seja. Então, quer se manifestar, ok, tá tudo certo, a prefeitura respeita, mas vamos aproveitar aqui, tem oportunidade de emprego para sair dessa. Vamos olhar? Foi isso que eu fiz. Eu tinha acabado de assumir a prefeitura, o Eduardo tinha viajado, né? Foi para a Itália, acho, né? Isso, foi para a Itália, e eu tinha que responder. Ok, a resposta que nós podemos dar para a população de rua é emprego, oportunidade, vamos sair dessa, estamos juntos nessa, vamos sair. E o resultado foi bom, né? Parece que 16 pessoas... Naquela tarde, 16 pessoas foram encaminhadas para a entrevista. A gente já vinha fazendo, né, em todos os equipamentos sociais, equipamentos da FAS, mesa solidária, no Centro Pop, eu tenho feito essa política de colocar o Cine, equipes do Cine, para mostrar para esse pessoal que eles têm saída, tem que ter uma saída, tem que buscar essa saída, sabe? E Curitiba tem uma portaria conjunta que regulamenta a internação compulsória, né? Involuntária, é diferente de compulsória. Tá, isso, involuntária. O que eu ia te perguntar? Como a prefeitura seleciona, ou ela diz como ela faz para saber quem é elegível para essa internação involuntária? Tem algum critério técnico ou é na base Não, imagina, tudo é critério técnico, né? Eu lutei muito para que esse protocolo fosse construído, tá? Porque eu tenho vivido uma experiência pessoal nessa questão, tá? Por isso eu trouxe muito esse assunto até para o meu colo, vamos dizer assim, trouxe esse problema para o meu colo. Estou trabalhando junto com a FAS, com a saúde, essas coisas todas. Porque o meu cunhado, irmão da minha esposa, se tornou um morador de rua. Era um dos meus melhores amigos, advogado, tudo muito bem sucedido, cara bonito, querido,
mas começou a usar droga e perdeu a mão. Hoje é um morador de rua, eu nem sei se ele está vivo. Tá? Ele foi internado 9 vezes, Nossa. mas não deu certo, saiu. A última notícia que eu tive dele, ele estava no Rio de Janeiro, morando na rua. Mas eu não tenho notícia dele. Mas nessa luta ali por ele, da família e tal, eu passei a entender, ter uma experiência de certa forma, ali na ponta, né, com o problema. E notei que o que as políticas públicas propunham até então não davam resultado, não era correta. Não ia chegar a lugar nenhum, porque toda essa questão era tratada do ponto de vista econômico. Como uma pessoa está na rua porque ela não tem dinheiro para ter uma casa, porque ela não tem emprego e tal. Não, e não é isso. Eles estão na rua por outras tragédias pessoais, praticamente todas relacionadas à dependência química. A causa é que é diferente. Às vezes começou de forma recreativa e se tornou dependente, o outro perdeu a esposa, caiu no álcool e depois foi para outras drogas, alguém perdeu um filho, tem um trauma, um estresse pós-traumático, enfim, várias tragédias aí, mas acabam caindo ali na dependência química. E você tem que procurar oferecer uma saída para essa pessoa, não é? E a saída é um tratamento. Agora, a pessoa que está na dependência química, ela tem muita dificuldade ela reconhecer isso e dizer, eu quero me tratar. Ela entra num ciclo que não quer sair. E aí chega um momento que ela perde o discernimento de escolher. Ela não tá, ela está agindo por impulsos químicos que foram colocados no seu cérebro, não são naturais. Né? Logo, ela não está decidindo nada. É a desgraça do crack que está decidindo por ele. Então você tem que olhar esse cara de forma diferente. E aí a prefeitura tem o consultório móvel que fica dando atendimento a essas pessoas com médico. E o médico tem condição de diagnosticar quem ali já passou do ponto, não tem condição. Tem pessoas com muitos registros de passagem em hospitais, em CAPs, que já tem também acompanhamento por até outras razões, até do próprio Ministério Público. Então não é assim, olha ali na esquina, vou pegar aquele cara ali. Não, longe disso. Tem muita gente envolvida, tem o CRM do médico em jogo, né, e dos conselhos dos demais profissionais que estão ali. Então ninguém sai, vamos espantar essas pessoas que vão pegar, aí não, longe disso. Há todo um critério e chega no momento que não tem jeito. As pessoas agora, ela além de oferecer o risco pleno à vida dela, ela está oferecendo o risco para o terceiro também, como foi o caso daquela primeira moça, né, que foi internada e está recebendo o tratamento, né? Já foi desintoxicada, agora ela está numa fase de estabilização. Tem todo esse acompanhamento. Não, tem todo um acompanhamento, tá? A gente se preocupa muito com a saída disso, né? Inclusive, quando a pessoa estiver apta, aí entra a minha secretaria nisso, com a oferta possibilidade do emprego, de encaminhar essa pessoa para uma oportunidade, para uma qualificação. E é uma tristeza isso, porque muita gente tem qualificação. Tinha uma história de vida profissional e perdeu a mão completamente. Outro dia a gente foi numa ação dessa ali numa unidade da FAS e tava lá um rapaz, fui falar com ele e aí ele, mas tem oportunidade mesmo? Ele estava visivelmente alterado. Aí ele contou para mim que ele era pedreiro e que se pudesse voltar a trabalhar ele ia voltar. Sabe, ninguém falou para ele que ele podia também. Eu não estou romantizando, tá? Tem gente que escolheu o que tá ruim mesmo e vai ser muito difícil recuperar. Mas tem os recuperáveis. Aí ele foi, conversou com o pessoal orientou ele e tal, e ele saiu todo feliz de lá. Eu não sei o que aconteceu depois com aquele indivíduo, mas ele, por alguns instantes, pelo menos, ele teve uma esperança. Um lampejo de... Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Aquela coisa que fica emblemática, assim, que você carrega. E está acontecendo muito, tanto é que as equipes que trabalham nisso, as equipes do Cine, elas estão muito estimuladas com essa abordagem. Eles estão felizes que eles estão se sentindo a ajudar pessoas a mudar de vida mesmo. E era uma preocupação minha, porque será que as equipes não vão se sentir, vão se sentir não aptas, a se sentir confortáveis com esse trabalho, lidando com esse público e tal, porque você precisa ter um engajamento aqui. E não, eles têm se mostrado
de uma disposição incríveis, assim. E isso tem que ser reconhecido. Tanto eles que o pessoal da FAS, o trabalho que esses caras fazem tem que reconhecer. Eu não tinha noção, tá? Eu não tinha noção. A gente fala, FAS. Você não olha ninguém, né? É quando você vai ver lá, pô, todo dia abordando pessoas que, em regra, não querem ser ajudadas. É o primeiro impulso. Tá? É o primeiro impulso do cara, ele não quer ser ajudado, até ser hostil. Quer ficar, não. Isso. Eles vão lá, abordam, o cara não tomou banho, tá mal cheiroso, pode até ser violento, acontece também. É um risco. Sim. É um risco, a pessoa tá lá em surto com drogas, você não sabe como ele vai entender. Normalmente tem faca, pode ver que toda noite tem notícia de alguém que esfaqueou alguém, é essa população. Tá? E essa turma que a FAS está abordando. E vai lá, vem cá, irmão, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos sair dessa, vamos receber cuidados e tal. Fazer isso o dia inteiro. Depois chegar em casa, ser pai, ser mãe, pagar as contas e amanhã tem de novo. Tá? Então, olha, meu verdadeiro respeito para a equipe da FAS. Esse pessoal tem que ser muito valorizado pela nossa sociedade. Estão fazendo um bom trabalho. Se eu não me engano, eu vi alguma coisa que na época do inverno, que foi rigoroso, esse ano eles recolheram um número recorde. Quase 2.000 pessoas. Quase 2.000 pessoas. E olha que fez um inverno super rigoroso esse ano, né? A pessoa ia morrer de frio, com certeza. Na -7, -6 que estavam fazendo ali com vento e garoa. E eles fazem com muita vocação, cara. Os caras são vocacionados, você vê claramente. Quem não for vocacionado não aguenta isso aí. Não aguenta. Vai pro cine móvel e procura outra coisa. Procura outra coisa, desiste, você pede, eles vão e insistem. E tem feito isso porque a abordagem tem sido essa, sabe? A gente ampliou as equipes da FAS no centro da cidade para fazer uma abordagem insistente, para uma hora esse cara dizer sim. Uma hora ele vai ter que dizer sim. E funcionou. Ele não dá o resultado pleno, mas teve diferença. As pessoas notam isso já. Aí agora, com a entrada do protocolo, já é um instrumento a mais também, que não precisa só aceitar. Tem aquele que pode ser elegível de que vai ter que receber um tratamento porque não dá mais, não há outra saída. E que é interessante, depois que essa política começou a ser aplicada, o número de pessoas que procuram a internação voluntariamente saltou significativamente. Que curioso, né? E, Paulo, o que você tem a falar? Porque isso obedece critérios técnicos, né? Quando você vai pegar uma pessoa e internar involuntariamente. O que você tem a dizer para as pessoas que, primeiro, falam que é uma violação dos direitos, e segundo, que tiram uma decisão técnica e levam para o campo do embate político. Isso não te dá preguiça? Não, dá preguiça, né? Preguiça macunaímica, né? Ai, que preguiça. Né? Porque, exato. Veja, se uma pessoa sofre um acidente de motoboy, ele caiu, tá ali no chão, inconsciente, com a cabeça aberta. Eu tenho que perguntar se ele quer tratamento? Eu tenho que perguntar se ele quer tratamento? Não, eu tenho que ir lá e tratar, não é? Vai a equipe de emergência e trata. Ele não tem condição de discernir naquele momento se ele quer ser tratado ou não. Então, uma obrigação do estatal, a gente vai lá e trata. E quando o cara tá desmaiado na rua, com 10 pedras de crack na cabeça, esse cara tem condição de discernir se ele quer ser tratado ou não? Não tem. Então você tem que ir lá e tratar. E ele está fazendo isso reiteradamente, todos os dias. E depois até praticando pequenos crimes, ou grandes crimes, ou crimes, né? Não vamos falar crime pequeno, não, crimes para sustentar o seu vício. Perdeu completamente o controle da sua vida. Eu tenho que ir lá e tratar esse cara. Não é sobre liberdade. Cara, eu não conheço, eu duvido, o pessoal aí que gosta da coisa, que alguém fale assim, eu vou começar a usar droga porque eu quero ser viciado. Você consegue imaginar isso? Não, não faz sentido. Não. O cara começa porque ele acha que com ele não vai acontecer. Ele confia, ele é forte. Não, é só hoje. E tal, até que ele perde o controle. Ninguém começou assim, cara, minha vida tá boa, quer saber? Vou virar craquento, vou ser viciado e dane-se, vou me viciar. Não tem ninguém que fez isso, cara. A decisão não foi essa. Foram outras situações que ele achava que não ia acontecer e perdeu o controle. E aí chega um momento que tá aí, causando dano à sociedade e a si. O pessoal que fala em liberdade, às vezes foca muito nisso. Não, mas eu tenho o direito de destruir a minha própria vida. Eu até tenho.
É uma escolha sua. Mas ali, no caso, foi uma escolha mesmo, e a sua escolha está tendo impacto social, está tendo impacto na vida dos outros. Se você for lá andar no deserto e se drogar lá até a sua morte, eu acho que ninguém vai se importar. Agora, quando você começa a fazer isso na porta da casa de uma pessoa trabalhadora, na porta do comércio de um cara que quer trabalhar, aí não. Aí você está causando um dano ao grupo, né? À sociedade. E aí o Estado tem que agir. E até porque não é prisão, é cuidado. Vocês estão cuidado, cuidando. É libertação. Exato. É libertação. É o Eu contrário. quero libertar a pessoa desse vício para ela poder ter condição de fazer todas as outras escolhas na vida. No que ela vai trabalhar, aonde ela vai se divertir, se ela quer voltar para a família ou não, se ela quer constituir uma nova família ou não, se ele quer andar de camiseta vermelha ou branca, porque ele acha bonito e não porque é a que tem, Sim. porque foi a que ele conseguiu. Tá? Então é uma libertação. Tá? A turma da liberdade não entendeu isso aí. Vocês querem liberdade mesmo? Vocês têm que apoiar a internação para libertar essas pessoas da maldita dependência química e mais, escravização do PCC e do Comando Vermelho e de qualquer outra organização de patifes aí que estão tomando conta desse país. Porque é isso que esses caras são escravos do crime organizado. O cara que é viciado em crack, passa o dia atrás de dinheirinho para comprar pedra, ele é um escravo do crime organizado. Vamos ter vergonha na cara e assumir as coisas aqui, sabe? Defender essa escravidão, é isso que vocês querem? Não, eu quero libertar essas pessoas disso. Há casos em que o traficante, isso foi identificado e nós temos denunciado isso, que o traficante fica com o cartão do Bolsa Família dessa pessoa e controla ali o consumo dela. Que é o que ele tem, de diversas. É isso que está acontecendo. Então, quem está contra a política de enfrentamento a isso, ao combate às drogas e à internação involuntária de pessoas que perderam a condição de escolha, eles estão servindo ao crime organizado. Inconsciente, eu acredito ainda na boa-fé dessas pessoas, mas estão servindo a isso. Marcola aplaude você da cadeia quando você faz uma coisa dessa. Porque está ajudando muito ao grupo dele. Não, vamos comprar essa briga junto, gente. Tudo está sendo feito com muita responsabilidade. Ninguém quer colocar ninguém num porão, não mesmo. Paulo, a gente está assim caminhando para o final, você está com o horário curto, mas eu tenho algumas perguntinhas ainda. Você recentemente saiu do PL e entrou para o Partido Novo. O que te motivou a mudar de partido? Eu fiquei sem espaço no PL. Muito simples. O que é espaço partidário? É você participar das decisões partidárias levarem em consideração o seu papel. Eu tinha um papel, fui deputado federal, fui candidato ao Senado, recebi 30% dos votos, me elegi por uma patifaria de pesquisa que aconteceu lá, publicado pela Rede Globo. Então tem um papel político ali. E o PL não estava pensando assim. Então, ok, muito obrigado, no período que eu estive aí, vou procurar. Isso tem alguma coisa a ver com 2026, uma candidatura eventual ao governo? Tem também, claro, o PL já não abria essa possibilidade de candidatura ao governo, nem a Senado, concorrer. Nem nada, eu pretendo concorrer. É uma construção, né? A candidatura majoritária, eu tenho que tratar com responsabilidade a coisa. Eu não saio falando fanfarronice. E por que você acha? É a minha vontade, sim, e eu quero viabilizar. E por que você acha que ser governador é o teu próximo passo na política? Olha, porque eu acho que eu tenho essa contribuição a fazer. Eu acho que o cenário ele é propício, ele está muito aberto. Eu tive experiência no legislativo, estou tendo a experiência no executivo, consegui virar a chave mental, né? Porque eu vinha do jornalismo, que era na defesa de teses. O legislativo ele também é muito isso. O executivo você tem que dar respostas reais e rápidas. Mas acho que eu consegui me adaptar, olhei, não tinha essa pretensão, mas a vida me deu essa oportunidade, eu olhei, entendi, e aí você fala, poxa, eu quero ter mais instrumentos de fazer o trabalho, né? Tem uma linha que eu acredito e tudo mais. Acho que disputar o governo é eleitoralmente viável, sem qualquer estrutura, sem rodar o Estado, sem fazer grandes barulhos por aí em torno disso, eu apareço em pesquisa com 10, 12, 15%, 9%, enfim, depende do instituto, né, mais do que muita gente que está rodando com muita estrutura, então é algo que eu tenho que considerar. Se tem isso aí, você tem uma parte da sociedade dizendo,
vai que dá, a gente acredita que você tem algo a oferecer. Então não é só uma ambição sua, uma vaidade, né? Você tem que enxergar ali o que estão demandando. Então eu fico super honrado com isso, é muito legal, é uma responsabilidade muito pesada também, é verdade, mas é bom saber que tem pessoas que acreditam que você é capaz de fazer. Maravilha. E aí você tem que ir, né? Se é a tua cruz, carregue. Um bate-bolinha final aqui. Você acha que acabar com a reeleição ia melhorar a gestão? Sim. Sim. Eu era favorável à reeleição na época da sua instituição, mas eu era bem novinho também. Né? Hoje eu vejo que no Brasil, a cultura política do Brasil não lida bem com isso. Então eu acho que a reeleição no Poder Executivo tinha que acabar. Um mandato um pouquinho mais longo, um ano a mais. 5 anos. 5 anos e acaba com mais, e a pessoa só poder reeleger mais uma vez. Você levantaria essa bandeira, então? Sim, tá. Com certeza. Agora um mais delicado de todos aqui. O STF, ele tem estado nos holofotes, sei lá, mais do que o Flamengo e o que a Anitta junto. Você vê o papel do STF deturpado nos dias de hoje? Claro. Ridículo. O STF está tendo um papel ridículo, tá? Totalmente fora do seu papel. O que é um Supremo Tribunal Federal? É uma corte constitucional. A corte constitucional que analisa se os projetos de lei ou se as decisões de tribunais inferiores a ele estão obedecendo à Constituição. Só isso. É isso que você vê hoje? Não. Tudo você menos vê isso. Ativismo político, eles palpitando em tudo, tentando exercer política pública, quer escolher quem é candidato, quem não é candidato, quer indicar pessoas no poder executivo, exercendo influência em grandes negócios, fazendo parte de grandes negócios. O irmão padre do Toffoli não tinha dinheiro para investir no Taiaiá. Vamos falar a verdade. Estão falando do Ratinho. O Ratinho tem dinheiro lícito para investir em qualquer resort do mundo. Quem não tem é o irmão do Toffoli, que é padre. E o outro que não é padre não tem também. Foram lá na casa dele, numa casa simples. E aí vira sócio de um resort. Claro que tá errado isso daí. Sabe? E aí, quem aponta isso é quem tá atacando a corte. Quem tá atacando a corte é quem veste toga e não tem postura condizente. Esse é o que mais ataca a corte. Tá? E é isso que está acontecendo. E por uma omissão do Senado. Os poderes, só o poder para o poder. Isso é pacífico na doutrina da ciência, na ciência política. Só o poder controla o poder. Por isso nós chegamos nesse modelo de poder tripartite, o legislativo, o executivo, o judiciário, com controles, né, checks and balances, e ele se mantém. Quando um deixa de exercer o seu, o outro se agiganta. Ele nunca se autocontém. E é isso que aconteceu. Essa história de foro privilegiado, que na verdade só é privilegiado se você for amigo dos caras. Se você não for amigo dos caras, você é julgado em uma instância só. Deputado e senador. Eu não era amigo dos caras. Pra mim não era privilegiado. O Renan Calheiros é amigo dos caras. O Renan é privilegiado. Tanto que ele foi absolvido, acho que em 17 processos que ele tinha lá. 17 ou 13, enfim, não vou se pegar o número aqui, mas eram vários. Né? Então isso gerou um problema dessa relação, porque os senadores não ficam confortáveis em frear o Supremo Tribunal Federal quando ele precisa ser parado. Né? Então, a primeira coisa que tinha que fazer é acabar com o chamado foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função, tirar esse poder do Supremo, e aí você liberta o Senado para agir. E aí ele tem que querer agir, tem que estar com uma qualidadezinha melhor também. O povo também tem que fazer a sua parte, tá? Tem que votar melhor também. Vamos tratar todo mundo de coitadinho aqui, não. Lá em Alagoas o Renan Calheiros lidera. Reclamando do Renan, mas quando vai lá o Renan lidera a eleição pro Senado. Então, assim, todo mundo ali foi eleito, majoritariamente. Majoritariamente. Tá? Então, temos vários problemas. E você acha que os ministros do STF, a escolha deles não deveria ser diferente do que é hoje? Que é só uma indicação sem base em nada? Ela é uma indicação que ela é validada pelo Senado. Então, é um critério. Eu não acho o critério ruim. Sabe qual que é o problema do Brasil? Ninguém mais tem ética, ninguém tem mais responsabilidade sobre nada. Tá? É um país amoral. É uma sociedade amoral. Porque quando a sociedade tem moral, o presidente da República, veja, ele é o responsável por indicar o ministro Supremo. Ele passou por um escrutínio. A maioria
da sua população escolheu aquela pessoa. Então, ele tem uma responsabilidade grande aí de uma escolha prévia. Quando ele não pode indicar um Zé Mané qualquer. Confia-se, veja, tem que haver um pouco de confiança no sistema. Não que nós temos confiança, digo, qualquer sistema político, ele exige responsabilidade dos seus agentes. Ele exige. Então, o cara que é presidente, ele conta-se que ele tem a responsabilidade de indicar uma pessoa capaz para o Supremo Tribunal Federal, que a Constituição diz que tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico, né? Uma pessoa que tenha relevância para o universo jurídico. Então ele vai indicar essa pessoa, o Senado, que são os seniors da nação, eleito pelas unidades federativas, vão dizer esse cara serve, esse cara não serve. Veja, se todo mundo exerce o seu papel, tá perfeito. Tá perfeito. E isso acontecia até o governo Fernando Henrique. Isso acontecia, tanto que isso não era uma questão, não se falava sobre isso. O governo Lula é que passa a usar a ideia de aparelhar o Supremo Tribunal Federal com militantes, com gente comprometida com o partido. Indica o Toffoli, que não tinha notório saber jurídico. Não tinha. O Toffoli não tinha notório saber jurídico. Ele fez 2 concursos para a magistratura e não passou. Ele não tinha publicações, ele não era um palestrante, ele não tinha qualquer relevância para o universo jurídico. Qualquer. Se eu não me engano, ele foi condenado a devolver dinheiro de uma licitação que ele ganhou para advogar no Amapá. Ele teve que devolver Teve isso ainda, isso eu nem sei. Mas ele tinha 40 anos. Veja, ele não tinha nem tempo. Talvez fosse um gênio do pensamento jurídico. Mas ele não tinha tido nem o tempo de maturar e de existir para o universo jurídico. Não é? Então é uma indicação errada. Errou o Lula, que foi irresponsável, pensou só no partido. Ou foi a Dilma, não lembro quem indicou o Toffoli. Enfim, quem indicou, e o Senado, que foi irresponsável, que não fez o seu papel e permitiu. E assim, permitiu-se em outras indicações. Então, acho que nunca barrou ninguém, né? Nunca barrou ninguém. Foi barrar, acho que na Primeira República e só. Né? Mas as outras indicações até então não eram barradas, porque o presidente sempre indicava pessoas razoáveis. E aí era quase que um gesto de elegância do Senado apenas referendar. Uhum. Então, quando foi preciso filtrar, o Senado não estava preparado para filtrar. Tá? Porque houve uma ruptura da postura do presidente da República, que passou a indicar com outros critérios. E aí a coisa desandou. E aí você gera um comportamento negativo nos outros. Aí virou cada um por si. Gente, essas coisas de familiares dos caras advogando em causas bilionárias na Suprema Corte, isso aí é para cair qualquer república. Se houvesse um vestígio de seriedade no Brasil, teria caído tudo. Multa de 10 bilhões da JBS caiu. Olha. O governador do Rio de Janeiro solto. Sim. Um cara que confessou, falou que roubava por esporte. Rapaz, eu passei a roubar por esporte, não fazer outra coisa. Complicado, né? Paulo, a assessoria aqui tá já no meu pé, tá na hora. Eu queria deixar o microfone aberto aí para as tuas palavras. Eu quero agradecer, parabenizar vocês. Eu adorei o nome aqui, o Capivara e tal. Legal, obrigado. Muito bom, conecta bem com a nossa cidade. E a Capivara, ela tá transcendendo Curitiba, né? Você tornou, as crianças, todo mundo descobriram, o mercado descobriu a Capivara. Então que o mercado descubra o Capivara Talk também. Maravilha, parabéns, sucesso, tá? Obrigado. Paulo, obrigado pela disponibilidade, por essa conversa, por não se omitir de dar opinião, falar de tema difícil do Brasil, como você sempre fez, né? E obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Se você gostou, gosta de política, gosta do que o Paulo está fazendo, compartilhe aí com o seu parente, com o seu amigo que quer ver Curitiba cada vez melhor. Isso aí, a gente se vê na próxima, amigo.